Nós, em nome de Jesus, vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler esta passagem do verso 34 até o 48. E abrindo Pedro a boca disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O texto que a palavra de Deus nos traz hoje é a experiência de um homem por nome Cornélio. Ele e a sua família. Ele e os que participaram racionalmente do culto em sua casa naquele dia maravilhoso. Cesareia ainda existe hoje com outro nome. É a cidade onde esse Cornélio fora enviado como comandante de tropa de ocupação da região da Palestina, da parte do Império Romano. Ele é centurião, o comandante de um centro de soldados. Equivale para nós hoje a capitão, este título de centurião. Nós encontramos na palavra de Deus o relato de que este capitão Cornélio era um homem piedoso. A palavra piedoso é diferente da palavra ímpio, exatamente o sentido contrário. Ímpio significa torto, e piedoso significa um homem correto, um homem de princípios sérios, um homem que por consciência não enganava, não aceitava subornos, apesar de militar, não se envolvia em fraudes,
embora estivesse ali a vigiar o comportamento de um povo para ele estrangeiro, mas era homem piedoso. E diz-nos também a palavra de Deus que o centurião Cornélio era um homem temente a Deus. Esta palavra temente a Deus também significa algo de muito importante nas qualificações deste centurião Cornélio. A palavra temente significa mesmo que ele mantinha no seu interior um certo temor, pelo qual ele naturalmente primava por uma vida correta, devido este respeito a Deus e ao mesmo tempo medo de ser punido pelo juízo de um Deus justo. Nós temos muita gente temente a Deus nesse sentido, com medo de castigo, com medo de vingança, com medo de punição. Mas diz-nos ainda que esse homem, além de ser temente a Deus, influenciava a sua família com a sua conduta religiosa, sua conduta correta. Nós conhecemos muitos casos destes, de pai com bons princípios, influenciando os seus filhos, a sua esposa e os da sua casa. E temos mais outra qualidade que encontramos aqui no centurião Cornélio, diz a palavra, que ele era um homem generoso. Ele dava muitas esmolas. Ele fazia bem aos necessitados. Por certo, recebendo o seu vencimento de oficial do exército, sabia fazer a repartição de tal maneira que uma parte sobrasse para as necessidades dos pobres. Generoso. Porém, quero que os senhores não esqueçam que faltava nele aquela qualidade que Jesus requer para a salvação. Será que alguém vai falar comigo? João 3,3 hoje. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele era italiano de nascimento. Mas nem isso lhe daria direito ao céu. Nem se fosse judeu. Ainda que fosse rabino, ou ainda que fosse um ministro religioso, com todas estas boas virtudes, boas características, jamais galgaria o céu, porque a condição para se entrar no céu é o novo nascimento. Senha única, senha inalterável. Deus é fiel. A sua proposta não tem retoque, não tem reconsideração, não tem redução e também não tem aumento, porque o tudo que ele tem a exigir do homem é a sua regeneração. Por quê? Quando Deus viu o homem cair, ele notou que o homem ia contaminar o mundo inteiro com o seu pecado. E ele notou
que ele precisaria renovar também a própria criação. Porque nenhuma pessoa regenerada neste mundo está acomodada, está em grande conflito com este mundo e a sua conduta e o seu fim. Então foi o plano de Deus dar fim também a esta criação, para fazer um total regenerado. Ele disse isto em São Mateus, capítulo 19, verso 28. Ele usa esta expressão, falando do fim do mundo e da criação de um novo mundo. Ele usa esta expressão, a regeneração. Ali não é a regeneração de uma pessoa, nem de um grupo, mas é a regeneração de todas as coisas, de tudo, completamente tudo. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Ora, se o plano de Deus é a regeneração de tudo, por que alguém vai entrar lá com a sua exceção? Não, senhores. Tudo tem que ser regenerado, tudo tem que ser criado de novo. A palavra regenerar não é renovar, não, é criar de novo, criar segunda vez. Este céu e esta terra em que estamos serão queimados, serão reduzidos à fundição, a nada. Irão para o nada de onde veio. De lá saiu pela palavra e agora voltará a fogo para o seu nada. E o Senhor tem aí um plano de criar um novo céu, uma nova terra. Apocalipse, capítulo 21, onde a palavra de Deus nos mostra que João já viu este lugar maravilhoso, criado. Versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E o 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ora, se o plano de Deus é esta regeneração universal, destruindo esta bagaceira corrupta e corrompida e depravada e decadente, para criar um novo céu e uma nova terra, segundo o apóstolo Pedro ali, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Será que alguma pessoa ainda tentaria uma exceção de querer entrar nesse lugar sem ser regenerado? Deus não se deixa escarnecer, e para isto Ele já preparou um lugar muito especial para estes que insistem em tentarem entrar nos céus sem regeneração, porque da porta serão desviados para o seu devido lugar. E ainda Jesus acrescenta: e lá vai haver choro e ranger de dentes. E agora, que negócio é este? E o seu Cornélio ia para o céu ou para o inferno, com toda a sua virtude, com toda a sua religiosidade, generosidade, etc. Para o inferno, porque sem regeneração Deus não poderia deixar por menos. Contudo, ainda a palavra nos mostra que Deus
levou em consideração as qualidades daquele homem, não para salvá-lo, mas para atraí-lo. E ainda o anjo do Senhor disse a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas têm sido lembradas diante de Deus. Mas lá diante de Deus não era apenas mandando oração e esmola, meu amigo. Lá diante de Deus é para você ir. Que se você manda a coisa lá e você não for, a sua coisa fica lá e você vai para o inferno. A promessa de Deus está baseada nisto, que Ele atende a oração de qualquer pessoa. Por isso a sua oração tem chegado lá. E tem mais outro texto que vocês vão ver lá em Provérbios: aquele que dá ao pobre está emprestando a Deus. De modo que estas coisas chegam aos céus, chegam a Deus, mas isto não salva. Não salva. De certo, lá no inferno tem muita gente com haver, não é, irmão Joaquim? Lá do céu, ajudou tanto pobre, ficou tendo haver lá, mas não adiantou nada, perdeu até. De certo, foi sequestrado, não é? O seu haver lá, porque não tendo regeneração, não se vai lá. E agora a palavra nos mostra que Deus é esse Deus que começa uma obra e não para no meio do caminho. Disse a Cornélio, o anjo do Senhor: mande chamar o Pedro. O Pedro tem uma palavra para vocês, para você e para a sua família. No 11:34 de Atos, nós encontramos aqui, 11:14 de Atos, o anjo dizendo o que Pedro virá dizer, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e a tua casa. Isto aqui prova que o Cornélio não era salvo. Era virtuoso, mas não era salvo, precisava ser salvo. E ele precisava ser salvo por meio da palavra de Deus. A palavra de salvação é esta palavra de Deus. E então vem o apóstolo Pedro para a casa de Cornélio. Foi interessante que, quando Pedro chegou com os portadores de Cornélio, e também com a sua comitiva, ele trouxe mais 6 irmãos em sua companhia. Logo que ele foi chegando à porta da casa do capitão, o capitão veio de lá. É esse que vem na frente, que é o Pedro, é este, e se ajoelhou aos pés de Pedro. Pedro, de certo, o apanhou pela mão, dizendo: levanta-te, porque eu sou um homem como você, como tu. Levanta-te, porque eu sou homem como tu. E o Cornélio, levando Pedro para dentro, disse coisas maravilhosas. Eu gostaria até de lembrar um texto que ainda não fora lido aqui durante a leitura, no versículo 33 do capítulo 10, como Cornélio é cioso do que se trata, dizendo: eu sei que desta vez não é para ouvir mais um pregador, sei que desta vez não é para ouvir mais um batista, ou mais um presbiteriano, ou mais um pentecostal. Eu sei que desta vez é para que se ouça aqui uma coisa extra. Não é mais um padre, não é mais um médium. Vamos aqui hoje ouvir a palavra de Deus. Você não entende? Palavra de Deus, não é palavra de homem. Eu aqui sou morto, aqui sou lixo. Não estou dizendo nada. Se alguém disser que saiu daqui ouvindo a Buchaim, perdeu tudo.
Vamos ver esse verso 33. Como nós precisamos de ouvintes racionais, de ouvintes conscientes, usam melhor linguagem, de ouvintes inteligentes. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Esse homem estava preparado, meus amados. Eu acho que ele sabia que estava diante de um pescador. O porte do homem mostra logo, eu ia dizer a panca, né? Mas o porte do homem mostra logo o que ele é. Eu tenho certeza que Pedro não estava usando paletó jaquetão, colarinho duro, aquele colarinho clerical e outras coisas mais. Não, senhores, devia ser aquele homem de sempre. Nem fraco, nem cartola. Um simples pescador. Nós não estamos esperando nada de você. E nós nos reunimos aqui para estarmos na presença de Deus. E estamos aqui para ouvir, sim, mas o que Deus tem a dizer por meio de você. Esta é uma hora, meus amados irmãos, tremenda para um pregador. Tremenda. Tremenda. Eu não quereria mais pregar, nenhuma vez sequer, se eu não tivesse a liberdade de crer que eu estou pregando a palavra de Deus e mais nada. Mas enquanto pregador, vamos chamar de pregador racional, pregador verdadeiro, insiste na exposição da palavra de Deus, é preciso também que os ouvintes participem com o mesmo espírito, com o mesmo propósito. Aliás, Paulo fala aos Tessalonicenses, em 1 aos Tessalonicenses, e até dá graças, ele fala com alegria, dizendo que dia feliz aquele, quando nós chegamos aí, e vocês não sabiam de nada, vocês não nos conheciam, vocês não tinham a mínima noção de quem éramos ali. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 13. E ele disse: que coisa maravilhosa, que vocês se reuniram para nos ouvirem com inteligência. Eu gosto desta palavra. Com inteligência. Eu falei 1,13, é 2,13. Muito obrigado pela correção. Número não é o texto bíblico, né? Mas o que eu estou falando, o texto bíblico está certo, não preciso corrigir. Paulo disse: eu estou feliz, muito feliz, porque quando vocês vieram nos ouvir, vocês não vieram atrás de um paroleiro, como os atenienses fizeram isto com Paulo. Mas vamos a esse verso. Outra razão ainda temos, nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. De certo, o Cornélio, naquele dia, mandou convidar muita gente para vir à sua casa. Eu tenho a impressão que 300 pessoas vieram à sua casa. É difícil receber tanta gente em casa. Mas ele é o capitão aí da tropa de ocupação de Cesareia. Ele é tão bondoso, a gente nem tem impressão de que ele é um inimigo que ocupa a nossa terra, parece mesmo um amigo. Ele nos mandou convidar,
Ele tem dado tanta esmola, tem ajudado tanta gente pobre. De certo, este povo correu lá. Mas o Cornélio estava convidando, com uma expressão, para vocês comparecerem à minha casa, a fim de ouvirem a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nós mandamos chamar um homem que vem trazer aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus. Este é o nosso propósito. E então, quando Pedro, notando que se tratava de uma reunião inteligente, ele começou a pregar. A primeira palavra de Pedro foi esta: hoje eu pessoalmente concluo, é Pedro, que Deus não faz acepção de pessoas. Você viu esse texto lá? Eu chamo a atenção dos irmãos que creem numa coisa chamada pré-eleição. É uma heresia tremenda. Deus, para pré-eleger alguém e não eleger a outros, Ele está fazendo acepção. Pedro disse: eu felizmente saí desse buraco. Porque para mim, o povo judeu era o povo eleito, e o povo gentio é o povo esquecido, não é eleito. Esse povo vai para o inferno. Isto porque Deus elege o judeu e não elege o gentio. Esse é o conceito de Pedro. A pré-eleição vem daí, é judaizante, esta heresia. E Pedro então diz: eu reconheço, verso 34, por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Não, senhor. Se alguém abrir o seu coração para receber a palavra de Deus, esta pessoa se candidata à eleição e será eleita em Cristo Jesus, quando ela estiver em Cristo Jesus, porque a eleição é em Cristo Jesus. Não existe pré-eleição. Pré-eleição não está em Cristo Jesus, mas ela é em Cristo Jesus. E Pedro então se sai desta com muita felicidade, dizendo: eu reconheço. E agora a palavra continua mostrando que o apóstolo Pedro conta um trecho da história de Jesus, porque ele está pregando no verso 36 a palavra de Deus. E esta palavra de Deus apresenta em primeiro plano a Jesus como Senhor. Faz favor de ver no verso 36 que Pedro apresenta inicialmente, a priori, Jesus como Senhor e Senhor de todos. Vamos repetir esta leitura? É o 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele é o Senhor e é o Senhor de todos. É Jesus. Se confessares a Jesus como Senhor, sabe? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Quando Paulo e Silas disseram ao carcereiro de Filipos, quando ele gritou lá dizendo: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? A resposta foi esta: crê em Jesus Cristo como Senhor e serás salvo. E Pedro prega Jesus Cristo como Senhor, porque esta é a mensagem da palavra de Deus. Capítulo 14 de Romanos, versículo 9, nos mostra que a morte e a ressurreição de Jesus foi para que ele se fizesse Senhor, tanto de vivos
como de mortos. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O Senhor Jesus é apresentado aqui como Senhor através de sua morte e ressurreição, pois foi para ser Senhor que ele morreu e ressuscitou. A nossa confissão, apresentada nesses termos, Jesus Cristo como nosso Senhor, como dono de nossa vida, como Senhor de todas as coisas. A palavra Evangelho, que abrange a morte e a ressurreição de Cristo, traz-nos também a ideia da fé, porque fé significa apoiar-se, mas também significa unir-se, significa identificar-se, porque a palavra fé, que significa ligar-se sobre, através do apoio ou através de uma junção qualquer. É nele então que fomos juntados, na morte e na ressurreição, para termos a igual experiência dele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E Pedro apresentou o coração da mensagem do Evangelho, apontando a morte e a ressurreição de Cristo como o único meio de salvação. Mensagens que se apresentam com os maiores e mais variados coloridos e também com as maiores fantasias, que não levam à morte e à ressurreição de Cristo, são como corpos sem cabeça. Não é como faltando um membro qualquer, mas faltando a principal peça. Na morte e ressurreição de Cristo, nós encontramos a nossa morte e ressurreição com Ele, pois a palavra chega mesmo a declarar que nesta morte fomos unidos a Cristo, porque Ele nos atraiu para tal, e também na ressurreição somos participantes da sua vida, porque Ele nos-la deu quando se levantou dentre os mortos. E a palavra assim declara que o Pai nos deu vida juntamente com Ele. Esta é a graça salvadora, felizmente. E agora você pode olhar para esta preciosa mensagem da palavra e verificar que fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte e ressurreição. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Essa gente que acredita que Jesus morreu e ressuscitou e não se une a estes fatos, não está tendo fé não. Porque a fé nos leva a esta identificação. É como uma pessoa que está aí em perigo, precisando de um socorro, mas o salva-vidas chega para ele e diz: dá-me a sua mão, una-se a mim. Não, eu creio que o Senhor salva, eu creio que o Senhor é capaz de salvar. Pois então dá-me a sua mão. Não crê nada enquanto não se une ao seu Salvador. E foi ali na cruz que Ele nos atraiu para si. E foi ali na cruz que Ele nos levou a morrer nele. E estamos unidos a Ele desde aquela atração. E quero dizer que é um mundo de religiosos fracassados, porque nunca se uniram a Cristo em sua morte e ressurreição. São esses litros de leite cheios de cachaça. Leite é só rótulo, não tem nada no interior, porque não estão unidos a Ele nesta morte e ressurreição. E porque o novo nascimento é morrer com Jesus e ressuscitar com Jesus. Vocês pensam que Pedro não pregou o novo nascimento para o capitão Cornélio e o povo que estava ouvindo. E depois nós temos uma palavra maravilhosa que aparece aqui neste versículo 43.
A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Perdão. Perdão. Você sabe o que é a palavra perdão? A palavra perdão no grego se pronuncia aphesia. O que significa? Significa apagar tudo. Apagar tudo. Você não entendeu. Davi entendeu. Quando se achou debaixo de convicção de pecados, Salmo 51, ele entendeu. Ele entendeu. Olha bem para o verso 2, como Davi está fazendo uma proposta decisiva para Deus, dizendo: Deus, se você não vai me limpar totalmente, eu não quero nada. Ou tudo ou nada. Esta meia religião, esta meia sola que você está vivendo, um pouco de pecado, um pouco de santidade, isso vai te dar inferno do mesmo jeito, porque isso não é o perdão de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O que é que Davi está pedindo? Pense bem, ele está falando do perdão. Lava-me, lava-me, da melhor maneira possível, Senhor, não é? Tire aqueles que eu não gosto, mas aqueles que eu gosto, o Senhor vai deixando por aí. Davi não estava crendo assim no perdão. O perdão é aquele lavar completamente, como ele disse. Vamos falar juntos? Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu me lembro o dia em que eu tive que dizer a Deus: e Deus, aqui em mim há iniquidade, há pecado que eu gosto, isto também por misericórdia, tire, por favor. Tire o meu gosto também por esta miséria, por essa desgraça. Tire tudo. Davi disse isto: Deus, ou você me liberta totalmente, ou você não faça nada por mim, porque eu sei que uma obra mal feita não me dará regeneração. E é interessante que lá pelo versículo 8 ou 9, eu vou verificar, ele consta, mais uma vez, um pedido totalitário: quero meu socorro completo. É o verso 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu sei que você não pensaria nesta palavra todas, não é verdade? Mas eu acho que Davi estava dando toda a ênfase a esta palavra todas. Aquela palavra que ele falou lá no verso anterior: lava-me completamente. Esse completamente, eu acho que ele falou bem devagar. E ele falou bem acentuado, como quem diz, este quesito aqui, Deus, não deixe de lado, por favor. É para me lavar, para me livrar, para me salvar completamente da minha iniquidade. É o perdão que Pedro pregou lá na casa de Cornélio. Se alguém quiser saber, é perdão. Ele perdoa as surras que a gente deu na esposa. Ele perdoa. E perdoa de tal maneira que você não vai mais tocar na sua esposa para agredi-la. Você vai amar a sua esposa. Ah, não, mas eu queria que ele perdoasse só até certo ponto, né? E não totalmente. Este é o mal. Este é o mal. E é interessante que alguém vai com esta indagação. Não é para sermos perdoados como Deus propõe? Sim. Mas tem uma outra coisa do nosso lado. É que nós precisamos desejar esse perdão total. Precisamos desta obra completa em nós. Vocês estão lembrados daquele homem que recebeu o perdão de uma dívida tremenda, mas ele não foi perdoado de tudo, porque nesse perdão ele não foi liberto
da sua própria maldade, o Senhor chamou de mal. Mesmo depois de perdoado, o chamou de mal. Você recebeu um perdão sem fim e agora não perdoa uma tutameia aí que o seu colega lhe deve? Mal. Então ainda não foi perdoado de tudo, não, porque não foi perdoado de suas maldades. O perdão é um campo dentro do qual se acha o novo nascimento. Por isto, a mensagem frontal do Evangelho pode ser esta: arrependei-vos para que sejam perdoados os vossos pecados, porque nessa palavra perdão é para ser tratado tudo. Esta foi a mensagem para a casa de Cornélio. E eu já estou terminando e quero chamar a sua atenção para uma coisa maravilhosa na casa de Cornélio. Está acontecendo aqui agora também. É que no versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, depois mais tarde Pedro disse o seguinte: e o Espírito Santo atrapalhou o meu sermão, viu? Eu pretendia pregar mais e ele me cortou. Ele me caçou a palavra. Ele me arrolhou. Eu estava pregando, de repente, o Espírito já entrou em ação e eu tive que parar. Mas bem dita intervenção. E aqui então Pedro disse o seguinte, a palavra diz o seguinte: Pedro ainda dizendo estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos. Eu estou certo? Sobre todos? Quem concorda? Todos? Todos? Não. Sobre todos os que ouviam a palavra. Você sabe que eu tenho pessoas aqui nesse auditório que passou o tempo todo dormindo enquanto eu estou entregando esta mensagem? Passou dormindo. Você acha que o Espírito Santo vai cair no dorminhoco? Lá na casa de Cornélio, tinha gente que ia lá porque sabia que quando a gente vai lá, ele dá bolo, ele dá pão, ele dá uma porção de coisa, né? Essas coisas que a gente gosta de comer na casa dos outros. Você acha que o Espírito Santo ia cair em cima dos comilões? Não, senhores. Esses estavam lá interessados em ouvir o quê? A hora da refeição. Não a palavra que está sendo pregada. E aqueles outros? Nós temos que ir ao culto lá na casa do capitão Cornélio. Sabe por quê? Porque ele é o capitão. Ele é o capitão. De repente a gente vai precisar de uma pessoa, não é? Numa hora decisiva assim, e a gente então recorre ao capitão e ele socorre. Estes se chamam os bajulas, que vão atrás de benefícios, vão assim para agradar o capitão. Vocês acham que o Espírito Santo cairia em cima dos bajuladores? Não. O Espírito só caiu sobre aqueles que ali compareceram com sede da palavra de Deus. Caiu sobre os que ali não pensaram no melhor conforto, não, quem sabe até permaneceram em pé, porque numa reunião grande dentro de casa sempre tem que ficar em pé. Há poucos dias lá em Rosana, nós tivemos a maior parte do auditório em pé, porque não há acomodação para tanta gente numa casa comum. E então o que aconteceu foi que aquele que foi para ouvir a palavra de Deus, e se alguém ainda lhe dissesse: o senhor está bem aí? Estou muito bem, muito bem. Quando eu cansar um pé, eu passo para o outro, depois eu volto para o primeiro. Assim, o meu assunto é a palavra de Deus, eu quero ouvir esta palavra. E meus amados, o Espírito Santo vem fazer a obra naqueles que prezam a palavra. E a obra que o Espírito Santo fez aqui, basicamente foi a obra de regeneração. Foi o que o Senhor Jesus Cristo declarou lá em João 3,5.
aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A obra do Espírito Santo ali, em primeiro plano, foi regenerar as pessoas que ouviram a palavra. Porque o texto diz, lá em 1 Pedro 1,23, dizendo que fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Palavra de Deus, esta palavra de Deus regenera. Mas o Espírito tem que entrar em ação, porque é do Espírito que nascemos. Pela palavra nascemos e do Espírito nascemos. E agora chegamos ao verso 46. Para que é o dom de línguas? Faz favor de ver aí. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: para que é o dom de línguas? Vamos falar juntos? Vamos repetir este verso, irmão. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Eu acho, meus amados, que o dom de língua é muito precioso, sublime. Ouviram, irmãos, das orquestras aqui, das músicas, viu? A língua aqui é para engrandecer a Deus, é para magnificar a Deus. Eu não me assustaria um dia que vocês quisessem magnificar a Deus de tal maneira que de repente isso aqui acabasse a letra, sabe? Virasse língua de louvor. Ah, não, essa língua é normal. Ninguém vai se escandalizar com ela. Mas esta língua, eu vou chamar de carnal, que anda dando recadinho para os outros por aí, isso aí, meus irmãos, chama-se baixo cristianismo. A língua é uma coisa sublime. Aqui a língua está nesse ponto, em que eles se consideraram renascidos, se consideraram regenerados, se consideraram tão abençoados, que eles chegaram a esse extremo. Deus, não temos palavras para expressar a grandeza de que Tu és digno nesta adoração. E o Espírito, então, pois eu empresto palavras para vocês falarem. É aqui que o dom de língua é legítimo. Eu creio no dom de língua, mas o dom de língua é alto. Os irmãos letos tiveram que parar com essa história de dons de língua nas reuniões. Chegava uma mulher lá e começava a falar língua, falava língua. Depois eu tenho a interpretação. Ah, então se a irmã tem interpretação, apresente. É que assim diz o Senhor que a irmã, Dona Maria, ali, anda roubando galinhas lá dos seus vizinhos. Tal, uma porção de bobagem dessa. Dali a pouco lá vinha outra com línguas e interpretações também, criando mais dificuldades. Estas senhoras que gostam de mandar nos pastores, chegam aí, pastor, eu tenho uma mensagem em língua para o senhor. Pois não. E ela então fala a língua, depois ela dá ordens para o pastor, porque essa língua agora resolveu dar ordem também à liderança da igreja. É diabólico isto, irmãos, é carnal. Isto nunca foi a língua do Espírito Santo. Eu creio na língua do Espírito Santo. É esta que chega numa pessoa, e esta pessoa fala, e esta pessoa magnifica a Deus, esta pessoa engrandece a Deus, esta pessoa produz uma adoração gloriosa e real. Não tem recado para ninguém. Língua nunca foi para isto. Que coisa maravilhosa. Falaram línguas. Magnificaram a Deus, e ninguém está proibido de falar línguas e magnificar a Deus, não, mas está proibido de usar isso de uma maneira torta, de uma maneira errada, de uma maneira até maligna. E finalmente, a palavra de Deus nos declara que foi aqui o primeiro grupo de gentios a entrar na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo nesse tempo era só de judeu.
porque estes se consideravam os eleitos. E eles não queriam evangelizar, não. Capítulo 11 de Atos, versículo 19, mostra-nos que a evangelização estava capenga, como diz o nordestino, estava tendenciosa, era de um lado só para judeu. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Sabe por quê? Eles criam que a pré-eleição era só para judeu. A pré-eleição que está por aí hoje é vazamento do judaísmo velho. Mas graças a Deus, quando os irmãos viram ali os batismos dos irmãos lá em Cesareia, foi o primeiro grupo de gentios. Entrou ali italiano, entrou ali grego, entraram ali outras pessoas de outras nações e tomaram parte na igreja de Cristo. A igreja deu uma reagida lá no capítulo 11, dizendo: que negócio é esse? Você está trazendo gentios para dentro da igreja? Sim, irmãos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, graças a Deus, a porta está aberta, como Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não temos uma classe a ser evangelizada, o mundo tem que ser evangelizado. Todos aqueles que tomam a palavra de Deus como palavra de Deus, alcançam uma experiência de regeneração e se tornam eleitos em Cristo Jesus, porque esta é a verdade da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos curvar a nossa cabeça nesta oração. E a oração que nós queremos é aquela palavra perdão. Ouviu? A palavra perdão. Senhor, eu estou sabendo que a palavra perdão é apagar tudo. Estou sabendo que a palavra perdão, Senhor, é lavar tudo, é limpar tudo, é não deixar nada. Nada. É assim, Senhor, que Tu queres me salvar. Eu te peço por misericórdia, lava-me completamente da minha iniquidade, com este perdão plenário que faz uma obra perfeita, porque eu quero Te glorificar em plena pureza, em nome de Jesus. Amém, Senhor amado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.